Saúde a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus por mais um dia que o Senhor nos concede da sua graça de estarmos na casa dele, podermos ser bênção na vida dos meus irmãos, trazendo uma palavra parte do Senhor para nossas vidas, aquilo que o Senhor já ministrou. Antes mesmo de adentrarmos aqui no assunto, eu quero fazer uso de uma palavra porque o Senhor me inquietou e eu acredito que o Senhor é conhecedor de todas as coisas. Abraão quando mandou Agar sair da sua casa com seu menino a caminho do deserto ali, ela sem destino, sem rumo, sem saber por onde andava. E quando ela se viu em um estado de desespero e viu que aquele menino ia morrer, o anjo do Senhor bradou e disse a Agar: o que te aflige? O que te entristece? Está em Gênesis capítulo 21, verso 18. Não vou ministrar aqui, mas a pergunta que o Senhor tem falado ao meu coração: o que é que está lhe entristecendo? O que é que lhe está causando angústia, sofrimento, dor? Assim como o Senhor mandou o anjo para bradar para Abraão ali, quando ele estava com aquele menino para ser sacrificado, e o anjo bradou e disse: Abraão, Abraão, não te faças. Foi o mesmo anjo também que apareceu a Agar ali no deserto, quando ela chorava, quando o menino chorava. E o anjo disse para Agar: o que te aflige? Nós sabemos o que tem nos entristecido, mas o Senhor tem os seus anjos contemplando a nossa dor. Então somente espera no Senhor, ergue a cabeça, porque essa nuvem escura vai passar. Amém? Fazendo uso dessa palavra de Deus para a sua vida, Salmo 127. Domingo nós lemos o Salmo 128. Eu quero dar continuidade naquilo que estávamos falando domingo pela manhã, até porque o material ficou faltando muita coisa para que a gente pudesse estar passando o conteúdo para os irmãos. Tratando-se de família, o assunto é família. Mês de maio é um mês que comumente as igrejas buscam muito trabalhar sobre o quesito família. Pastor Renato tem também batido nessa tecla para que a gente possa estar pesquisando, aprendendo do Senhor, buscando do Senhor. E domingo passado eu pedi ao diácono Lucas Santa Cruz para ele fazer o uso do Salmo 128. Hoje a gente vai fazer ler o Salmo 127 e dar continuidade no assunto que a gente estava ministrando domingo, fazendo um breve resumo daquilo que foi falado para os irmãos que não estavam domingo pela manhã, possam já assimilar aquilo que a gente vai estar tratando, né? Salmo 127 diz o seguinte: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre do seu galardão. Como flechas nas mãos do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua alvaja. Não será envergonhado quando enfrentar os inimigos no tribunal. Amém? Salmo bastante lido entre o nosso ciclo, mas tem uma profundidade muito
grande, porque o salmista começa falando sobre edificação. E edificação é algo que comumente eu estou acostumado a lidar. Tenho na profissão que exerço alguns anos já. Temos mais de 25 anos que a gente trabalha com edificações, com construção. E para cada edificação há um preparo diferente. Há vários tipos de solo. E para cada solo que vai ser edificado, há uma necessidade de se cavar mais, de se preparar mais aquele terreno, se compactar mais, fincar suas estacas de concreto ou aço mais profundo. Então, quando Deus aqui, na pessoa do salmista, traz essa palavra: se o Senhor não edificar a casa, como bem falado aqui pelo pastor Luiz Henrique, onde nós tratamos do quesito de servo, pegando a palavra como tema de Josué 24:15, onde ele chama a atenção daquela liderança das tribos de Israel, e ele se posiciona como aquele líder que recebeu a sua missão de Moisés para conduzir o povo à terra de Canaã, chegando ali, vencendo os inimigos, repartir toda aquela terra entre as tribos. Mas ele tinha suas dificuldades, ele tinha os seus problemas a ser enfrentados por aqueles líderes. E ele chama a atenção de toda a liderança das tribos, se posiciona, apresenta a sua família como um exemplo para servir ao Senhor e chama aquela atenção daquela liderança. Vocês hoje, escolhe aí quem vocês querem servir. Se vocês querem servir aos deuses dos vossos pais, que estão de além do rio, Eufrates, aos que estão nas terras dos amorreus ali. Porém, ele se posiciona e diz que ele e a sua casa estavam servindo e iriam servir ao Senhor. E nós enfatizamos bastante a questão do servo. O que é servir a Deus? Um conceito muito errôneo, que se fala se eu sirvo a Deus porque eu venho à igreja. Eu sirvo a Deus porque eu leio a Bíblia. Eu sirvo a Deus porque eu oro. Mas o conceito de servir a Deus, nós abrimos o microfone no domingo passado para ouvir dos irmãos. O que é ser servo? O que é você abrir a boca e dizer assim: eu e a minha casa servirmos ao Senhor? E tivemos respostas diversificadas, mas todas bem consolidadas. Porque servir ao Senhor está muito além do que vir à igreja numa quinta-feira. Servir ao Senhor está muito além do que vir à igreja num domingo de manhã para a escola dominical ou para o domingo à noite. Jesus, em Mateus 25, a partir do verso 40, ele começa a falar o que verdadeiramente é servir a Deus. Ele ali começa a dizer: quando ele estava preso e foste me visitar, quando eu estava com fome e me alimentasse, quando eu estava nu e desse-me roupa. Ele começa a mostrar que servir a Deus é servir aos homens, é servir à igreja, é servir ao próximo. E conduzir uma família servindo ao Senhor requer trabalhar essa edificação, mostrando todos esses princípios do que é servir ao Senhor. É nós, como pais e avós, ensinar a essa geração que está chegando o conceito do verdadeiro servir a Deus. Porque o conceito está um pouco generalizado de uma forma errada. Servir a Deus é ser servido.
O conceito que se prega hoje é que servir a Deus é ter fartura, é ser bem-sucedido, é ter uma família abençoada, uma família próspera. Esse é o conceito de servir a Deus para a geração que estamos vivendo. Mas o conceito de Humberto conduzir a minha família servindo ao Senhor é ensinar esses princípios. Que se o Senhor não for a base do nosso lar, da nossa casa, em vão estaremos trabalhando nessa edificação, ensinando bons costumes, ensinando os filhos a ter suas formações acadêmicas, que não é errado, mas o princípio que deve ser ensinado é o princípio bíblico cristão do serviço. Porque logo então os filhos crescem, logo então os filhos tomam suas posições, assim como Josué tomou. Eu e minha casa serviremos. E quando nós negligenciamos aos nossos filhos esse quesito do que é verdadeiramente servir, estão se fazendo mecanicamente. Eu vou à igreja os domingos porque o meu pai vai. E se eu não for, ele vai ficar chateado. A minha mãe vai ficar falando. O conceito de servir a Deus é a gente inculcar na cabeça dos nossos filhos, assim como diz lá em Deuteronômio. Inculcar para que eles aprendam esse conceito. Como se aprendeu errado, também se ensina errado. Mas Deus tem nos dado oportunidades para ensinar a nossa família o verdadeiro conceito de servir a Deus. E nós falamos um pouco sobre 3 tópicos, acho que acredito que falamos mais de um tópico aqui do nosso estudo, acerca do servir a Deus. Aquilo que se aprende no dia a dia, aquilo que comumente nós aprendemos dos pais. Muito se ouve, meus pais eram assim. Meus avós eram assim. Então eu também serei dessa forma. Mas nós temos a oportunidade de fazer uma reflexão da nossa vida. Aonde temos errado? Aonde os nossos pais erraram? Meu pai, perdi minha mãe com 3 anos de idade. E eu fui criado sem muita oportunidade de educação. Sem muita instrução. Sem ter infância. Hoje é muito diferente de 45 anos atrás. Foi mais ou menos esse período quando minha mãe partiu. E a gente ficou sem norte ali. É tanto que quando eu vim começar a estudar, eu tinha 10 anos de idade. E porque eu fui num colégio, numa escola municipal, com uma certidão de nascimento, fazer a minha matrícula. Mas algo da minha mãe nunca saiu da minha mente, com 3 anos de idade. Algo bom. Nós tínhamos um rádio naquela época, muito difícil ter. E às 6 horas da noite tinha aquela programação da Ave Maria, onde se rezavam terços. E minha mãe se ajoelhava aos pés daquele aparelho de som e me chamava também para que eu me ajoelhasse ali. Ela fazia suas rezas, suas orações, da forma como ela aprendeu. Porque não foi ensinado de outra forma. E eu nunca me esqueci dessa passagem, desse episódio. E ela repetia isso todos os dias. Eu acho que por isso que ficou gravado em minha mente. Essa passagem da minha mãe, eu nunca consegui apagar. O que é que eu quero passar para a igreja com esse exemplo? A questão de repetir coisas boas para os filhos. Meus pais eram assim. Então eu acho que foi algo que me envolveu. E eu ouvia também de meu pai histórias bíblicas.
E nós não tínhamos Bíblia, nós não tínhamos quem falasse de Jesus naquela época. Mas eu herdei isso. E eu comecei a ter sede para aprender, para começar a ler. E a minha vida tem histórias que eu poderia contar, mas hoje não será o caso, acerca desses episódios. Meus pais eram assim. Seus filhos vão estar copiando seus atos. Seus filhos vão estar aprendendo com você, com a sua dinâmica de convívio. Por isso que é importante nós, como chefes de famílias, começarmos a mudar alguns preceitos, alguns atos, algumas atitudes dentro de nossa casa, para que venhamos aprender acerca do ensino, da pedagogia de ensino de pais para filhos. Porque quando a gente aprende com os pais, a gente vê também os bons exemplos e os maus exemplos. Nós poderíamos aqui enumerar, como falamos, alguns exemplos maus de filhos que herdaram dos seus pais e tiveram uma história dolorosa na sua vida. Por exemplo, em Crônicas, segundo o livro de Crônicas, capítulo 22, do verso 2 a 4, tem uma mãe dando mau conselho ao filho. E a Bíblia narra a história desse filho. Por escutar maus conselhos da mãe, o quanto foi desastrosa a vida desse homem, como um rei de Judá. Também nós podíamos falar dos conselhos de Rebeca para Jacó. Meus pais eram assim. E ela dava maus conselhos a Jacó. E nós sabemos de todo o desenrolar da história, que até hoje se tem problemas gerados por esses conflitos. Aquilo que nós ensinamos, aquilo que nós transmitimos, os filhos absorvem e tendem a repetir esses erros. A ausência de Davi, por exemplo, na criação dos seus filhos, se nós formos ler o livro de 2 Samuel, capítulo 13, capítulo 14, onde começa toda a trajetória de desastre na família de Davi, devido a essa ausência dele para com os filhos. Essa má influência, os filhos herdaram e veio desencadear uma dolorosa perseguição na família de Davi. Se não fosse a promessa de Deus para Davi, acredito que a história de Davi teria um desfecho terrível. Mas Deus é fiel, as promessas dele é irrevogável, aquilo que ele promete, ele cumpre. Mas nós sabemos dos desastres que aconteceu com Davi. Essa ideia, essa didática de ensino que os pais se ouvia muito, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, não funciona na família cristã, na família de Deus, na família que serve ao Senhor. Nós temos que ensinar, se possível, sem usar a palavra, com o nosso exemplo, com a nossa vida. E isso não isentam de dar errado, de algum filho se rebelar, de algum filho não querer saber dos ensinamentos do pai e da mãe. Mas algo vai estar plantado dentro dele. Por que não falar um pouco de Sansão? Um nazireu tinha promessa para a vida dele, e uma das promessas era para que ele não tocasse nada que era imundo, não uma promessa, mas uma ordenança, que ele não se casasse com estrangeira. Mas ele não quis ouvir os conselhos do seu pai Manoá e da sua mãe.
E nós sabemos o desastre que aconteceu na vida daquele homem. Mas algo era plantado no coração dele, que mesmo já no fim da vida, cansado, ferido, humilhado, mas foi reaceso a chama de Deus na vida dele. Não é que mesmo nós ensinando nossos filhos princípios que devem ser seguidos, como está em Provérbios, ele trilha o caminho da verdade, andando, servindo, mas ele venha se distanciar do Senhor. Por algum motivo, a semente está plantada. Ele vai acordar, porque ele é filho da promessa. Ele vai acordar. Há influências positivas. Muitos são os bons exemplos que nós poderíamos enumerar. Mas vamos citar alguns. Por exemplo, se nós lermos no livro de Jó, o capítulo 1, os versos de 1 a 4, nós vamos ler um homem que cuidava da sua família de uma forma tremenda. E passou para a sua família um exemplo positivo, uma influência positiva. A Bíblia narra: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro e reto, temia a Deus e se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentas. Também tinha muitíssima gente ao seu serviço. De maneira que este homem era o maior de todo o Oriente. Os filhos dele iam às casas um dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar suas 3 irmãs a comerem e beberem com ele. Verso 5 diz: quando se encerrava um ciclo de banquetes, Jó chamava os seus filhos e os sacrificava, levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles. Pois Jó pensava assim: talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus em seu coração. Jó fazia isso continuamente. Você já pensou os seus filhos ter como referência na sua casa alguém a quem eles vejam orando, tendo um tempo para a leitura da palavra? Isso continuamente. Os filhos vendo essa atitude sua, eles vão ser influenciados com essa boa atitude sua. Jó, além de ser um homem íntegro, reto, que se desviava do mal, que temia ao Senhor, ele tinha um cuidado com a sua família. Ele cuidava de tal forma que ele dizia assim: se talvez no coração deles eles vierem a blasfemar, a falar mal, a menosprezar o Deus que eu sirvo, aí diz que ele chamava eles: venha cá, venha vocês aqui. E como sacerdote da casa, ele apresentava ao Senhor, oferecia sacrifícios, holocaustos, para Deus perdoar-lhe os pecados. Veja o cuidado que Jó tinha com a sua família. Isso não nos isenta de problemas, não nos isenta de dificuldades, mas Jó entendeu a responsabilidade como pai que ele tinha de cuidar dos seus filhos. No salmo que nós lemos, Salmo 27,
diz que os filhos são herança do Senhor. E ninguém tem uma herança se não for dada. Herança é algo que fica dos pais para os filhos. E Deus, como herança, nos deu os nossos filhos para nós cuidarmos. Eu ouvi de uma pregação de Hernandes Dias Lopes, ele dizendo o seguinte, que o pai, quando vai levar uma filha no altar, eu achei interessante isso. Ele disse que um pai, quando vai levar uma filha no altar, se prepare, pastor. O pai, quando vai levar uma filha no altar, ele olha para o seu futuro genro. Aí ele diz, toma, agora é tua. Agora cuida bem, porque é minha. Entende? Toma e cuida bem dela, porque é tua. Agora lembre-se, cuide tão bem, porque ela é minha. Ou seja, Deus nos deu os filhos para nós cuidarmos. É uma herança, um galardão, é um bem valiosíssimo. E nós temos que cuidar, termos esse cuidado. Por isso que essa influência positiva é bom, é salutar dos filhos, ver isso em nossas vidas. Mas os nossos filhos vê nós discutindo, pai discutindo com a esposa, os irmãos se pegando na tapa. Isso é uma influência mal. Nós temos que ter esse cuidado. E Jó, acredito que ele tinha esse cuidado. Uma influência positiva que ele passou para os seus filhos. Sabemos que no Salmo 27 ainda promessa ali que serão abençoadas as gerações futuras. Então, o que é que a gente entende com isso? Essa influência positiva que nós lemos aqui no livro de Jó. Se nossos filhos veem isso em nossas vidas, mesmo que ele ande por caminhos tortuosos e errados, mas ele vai lhe ter como um homem de Deus e como uma mulher de Deus. E o primeiro flagelo na sua vida, sabe o que vai acontecer? Ele vai pedir para voltar para casa, como filho pródigo, quando se viu em um flagelo, dizer assim, na casa do meu pai tem alimentos, eu quero retornar para lá, para ser pelo menos um operário dele. É assim que os nossos filhos vão nos ver. A casa é um amparo. A casa é onde se tem segurança. A casa é um lugar que tem que reinar a paz. E as nossas boas influências. Esqueçam o seu passado. Meus pais eram assim. Não. Eu ensinei assim. Eu aprendi assim. Eu falei que eu levava umas surras do meu pai que eu não sei como o povo não matava os filhos naquela época. Porque batiam como se bate em Malavéia para soltar as baratas. Eu com 15, 16 anos, eu levei uma surra do meu pai com mói de corda, que ficou as marcas. Com 19 anos, quando eu retornei no sertão, com o cabelo todo rastafari, meu pai correu atrás de mim com uma faca para cortar meu cabelo. Veja, como eram as coisas. Meus pais eram assim. Aí o que eu digo? Felipe tem 25 anos, mas eu nunca precisei tocar nele. Temos que mudar. Um exemplo, quer ver? Que a gente poderia citar. A gente tem um exemplo de Paulo fala isso da avó Lloyd e a mãe Eunice, que ensinava as sábias escrituras a Timóteo. E Paulo diz: eu sei bem de quem tu aprendeste.
Então é responsabilidade, aquela responsabilidade que aquela avó, que aquela mãe ensinar a essa criança. É uma boa influência que Timóteo foi um pastor. Paulo pega Timóteo e leva Timóteo, deixa ele em Éfeso para cuidar daquelas igrejas ali na Galácia. A avó fez o seu trabalho de ensinar aquele jovem, aquela criança. Eu vi uma outra referência falando acerca de avós, que eu achei interessante também, e se parece bem comigo. Ele diz que os avós é um burro brabo que os filhos amansaram para os netos montar. Interessante, não? Eu acho que eu tô por aí, viu? Os avós são um burro brabo que os filhos amansaram para os netos montar. Então eu acho que a avó de Timóteo, Lloyd aqui, né, ensinou direitinho a ele. Porque um homem que tem um trabalho prestado, as páginas das cartas paulinas vai falar muito na sua primeira carta a Timóteo e na sua segunda carta do trabalho daquele homem. Influências positivas na vida daquele homem. Um outro tópico que nós vamos falar acerca do valor do exemplo. Ser exemplo para com a família, ser exemplo no seu trabalho, ser exemplo na igreja, bem que se parece que todo mundo procura ser exemplo, né? Mas quando sai fora da igreja, às vezes dá aquelas escorregadas, né? Mas que o exemplo, você ser uma pessoa íntegra, assim como Jó era, na sua casa, os seus filhos vão observar e tomar como exemplo essas passagens. Além de ser exemplos, a gente vê quando se ensina esses bons exemplos, assim como Deus instrui a Josué para ensinar os filhos, para inculcar, para que eles aprendam. Isso vai futuramente trazer esses ensinamentos à tona. Mas também assim, a gente vê que em muitas famílias, no contexto bíblico, teve pais que como chefes de famílias não tiveram um exemplo bom, apesar de ser um líder religioso. E isso a gente vê situações agravantes. Por exemplo, o sacerdote Eli, um homem que teve o seu ofício sacerdotal arruinado por os maus exemplos dos seus filhos. Sabemos como terminou a vida de Eli. Sabemos como terminou a vida dos seus filhos. Por exemplo, o profeta Samuel. A história dos filhos dele também. No final da vida ali, os filhos também não foram um bom exemplo. Mesmo, por que eu estou falando isso? Porque mesmo às vezes nós tendo bons exemplos, há situações, há casos de famílias. Mas, por via das regras, o bom exemplo, ele vai trazer um esclarecimento melhor na família. E quando a gente fala de bom exemplo, existem alguns passos práticos que podemos mostrar o bom exemplo. Por exemplo, quando Jesus diz, aprendei de mim. Se eu quero ser um bom exemplo para a minha família, o pastor como uma referência para mim, como meu líder espiritual, devo obediência a ele e respeito, mas o maior exemplo a nós seguirmos é Jesus. Porque com toda a responsabilidade que o pastor tem, mas é um homem, é falho também, ele pode vir a falhar. Mas Jesus, ele disse, aprendam de mim. Aprender de Jesus é a maior referência que nós temos. Quando nós aprendemos de Jesus, como ele diz, aprendei de mim que sou manso e sou humilde de coração.
É uma forma de nós darmos bom exemplo aprendendo de Jesus. Quando ele diz em Mateus 22, 29, que falando ali para os saduceus, ele vai dizer assim: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Quando a gente busca aprender as Escrituras, o nosso conceito de entendimento, de servir a Deus, muda. O nosso conceito de servir ao próximo tem que mudar. O nosso conceito de obediência aos nossos líderes tem que mudar. Se aprendemos de Jesus que é humilde, manso e humilde, essa humildade também tem que refletir aonde nós chegarmos. João, capítulo 5, verso 39, dentro desse contexto, Jesus diz: examinai as Escrituras, porque obtens ter nela salvação para a tua alma, porque são elas que de mim testificam. Quando nós aprendemos de Jesus, fazendo uso das Escrituras, o conceito de salvação na minha vida muda. Por que eu estou aqui? Por que eu tenho que servir ao Senhor? Qual é o conceito de servir? Qual é o conceito da minha família estar debaixo da proteção divina e servindo ao Senhor? Aprender de mim, que eu sou manso. Erra se não conhecer. Examine as Escrituras para ter nela salvação para a tua alma. Intimidade com a palavra de Deus. Um bom exemplo para você passar dentro da sua casa. Qual é a frequência que você tem com a sua Bíblia? Qual é a frequência que você faz o uso da palavra de Deus? Isso é extremamente algo importante e referência como exemplo dentro da nossa casa. Temos que ter esse hábito diariamente. Não deixe para ler a sua Bíblia só nos momentos que você vem à igreja. E diga-se de passagem, estão querendo nos tirar até esse direito. Até o direito de lermos a palavra na igreja, estão querendo nos tirar. Mas Deus está no controle de todas as coisas. O salmista, no Salmo 119, é um salmo que vai falar com uma exatidão tremenda acerca da palavra de Deus. Quando ele diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, está nos mostrando que a palavra de Deus nos mostra os obstáculos que estão aos nossos pés, perto de nós, mas também nos mostra uma luz pela qual devemos guiar a nossa vida. Exemplos bons você tem quando você se deleita com a palavra de Deus. A sua família vai ver você praticando esses bons exemplos. E por último, não vou me adiantar mais, porque o horário já se aproxima. Quando os filhos se casam e saem de casa, como devemos, como pais e mães, nos comportar? A Bíblia diz: deixa o homem a casa do pai e da mãe, une-se à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Família é homem, mulher, filhos. Quando os filhos se casam, eles vão formar outra família. Eu passo a ser, de Filipe, parente. Qual é o grau parentesco de Filipe? Sou pai. Mas ele hoje tem a casa dele. Ele hoje tem a família dele. Eles têm que se entenderem para resolver a sua vida e formar a sua família. É assim que eu tenho que me comportar dentro desse guarda-chuva de proteção. Jamais abandonar. Jamais deixar de orar, de interceder, de ajudar se preciso for.
mas eu não posso estar mais interferindo na vida de Filipe. Esse é o conceito de família. Ensinando os conceitos de servir ao Senhor. Se ficar faltoso na casa do Senhor, tenho que procurar saber. Por quê? O que é que está havendo? Como é que você está? Como é que está seu coração? Mas casou, precisa de espaço, precisa sair cortar o cordão, precisa viver a sua vida, porque é essa a funcionalidade bíblica. Quem casa, quer casa. Até porque, não é falando de quem assim faz, mas a gente está acostumado a ver, compra-se um terreno grande para fazer minha casa nos fundos. Os filhos vão casando e vão fazendo suas casinhas de lado. Torna-se um clã. Aí quando a nora discute com o filho, a sogra já vai ficar com raiva. O sogro já não vai gostar. E não é esse o conceito de família. Casou, tem sua família para cuidar. Quando você deixa seus conceitos para trás, quando você tem um exemplo de família, você quer seguir dessa forma. Entendendo também que o casamento une famílias. Nós temos que entender que a família do noivo vai se unir de alguma forma com a família da noiva. Isso é importante, que haja essa harmonia, que haja essa paz, que haja esse entendimento. Esse é o conceito bíblico. É esse o ensinamento, a harmonia familiar, para que as coisas fluam, para que as coisas dê certo, para que as coisas cresçam. Aprender do Senhor sobre família é um desafio tremendo. Domingo, na Escola Bíblica Dominical, estamos falando um pouco sobre o desafio da família, da aliança no século presente. Se nós pegarmos as famílias e começar a analisar um pouquinho, a primeira família formada como referência, depois mais umas 3 ou 4, e trazer para os nossos dias hoje, temos muito que aprender. Não queremos nos deter para não passarmos do horário do decreto, para evitarmos também sermos abordados e termos que sofrermos alguma penalidade por isso. O casamento une 2 pessoas e 2 famílias. Por isso, há uma necessidade de desenvolvermos o fruto do Espírito em nossas vidas. Quando a gente entende